Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de latim. Hoje nós iremos prosseguir nosso aprendizado a partir do segundo capítulo, que em nosso material nós encontramos a partir da página de número 13, tá? Esse material está sempre disponibilizado a vocês na descrição do vídeo para que vocês acompanhem em PDF ou com material impresso tudo aquilo que nós temos lido aqui, tá? E nesse segundo capítulo nós temos que seu título é Capitulum Secundum Familia Romana, ou seja, capítulo segundo, Família Romana. Nós temos também uma ilustração aqui dos personagens, né, que irão estar presentes nesse segundo capítulo. Nessa primeira ilustração, na parte de cima da página, nós temos nas extremidades os pais e no centro ali as crianças, né? Os pais que são Julius e Emília e as crianças que são Marcos, Quintus e Júlia. E à margem direita há os servos, duas mulheres, Cira e Délia, e dois homens, Davos e Medos. Na época do Império Romano era comum que os servos fossem do mesmo sexo de seus patrões, né? Então, nós veremos que Cira e Délia são servas de Emília e Davos e Medos são servos de Július, tá? Então vamos começar aqui a nossa leitura para que nós compreendamos bem do que se trata bem este segundo capítulo, tá? Na primeira linha nós temos o seguinte: Iulius vir Romanus est, Emilia femina Romana est, Marcus est puer Romanus, Quintus quoque puer Romanus est, Julia est puella Romana. Perceba que neste primeiro parágrafo nós temos uma série de palavras novas em relação às palavras do primeiro capítulo, tá? Por exemplo, nós temos já a palavra vir. Esta palavra não estava presente no primeiro capítulo, mas pelo contexto nós conseguimos deduzir facilmente que tem o significado de homem. Então, quando nós dizemos Iulius vir Romanus est, estamos querendo dizer que Iulius é um homem romano. Então, vir significa homem. Lembrando que est é o verbo ser. Ser ou estar, ou ainda ambos, dependendo do contexto, né? Em seguida, nós temos Emilia femina Romana est, ou seja, a mesma construção de frase, mas agora aplicada a Emília, que é a sua esposa. Emília é uma mulher romana, então vir. Nós utilizamos a palavra aplicada a Iulius e femina utilizamos a palavra aplicada a Emília, respectivamente homem e mulher. Em seguida nós temos a mesma construção, mas em relação a Marcos e a Quintus e ainda a Júlia. Veja só, Marcus est puer Romanos. Nós percebemos aqui que a construção é a mesma, como eu mencionei, e em relação a Marcos, nós não utilizamos a palavra vir e nem fêmina, e sim a palavra puer, que é a palavra para menino. Mesma coisa em relação a Quintus. Quintus quoque puer Romanus est, ou seja, Quintus também é um menino romano. E a mesma coisa em relação a Júlia, a mesma construção. Júlia est puella Romana. Perceba que puer utilizamos para Marcos et Quintus e puella para Júlia. Portanto, nós podemos deduzir que puer significa menino e puella significa menina, tá bom? Puer aplicamos para Marcos e Quintus e puella para Júlia. Percebam que as palavras vir e puer são palavras terminadas em R. E essa terminação em R é muito comum em palavras masculinas. Até então, nós estávamos vendo palavras masculinas abundantemente com a terminação em US, por exemplo, fluvius. Mas é muito comum em latim também nós termos terminações em R para palavras masculinas, tá bom? Mas tudo isso a gente vai
incorporando em nosso estudo à medida que nós formos aprendendo mais o latim. Não se preocupem em pegar tudo de primeira, tá? Em seguida, nós temos no segundo parágrafo, vejam só, Marcus et quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Julius et Medus et Davus. Somente até aqui para que a gente compreenda antes da gente prosseguir. Veja só, na primeira frase que li, nós temos que Marcos e Quintus, lembrando que et é justamente a conjunção aditiva i, non viri. Nós comentamos que a palavra vir é a palavra para homem, palavra masculina, palavra para homem. E nós vimos no primeiro capítulo que quando nós queremos pluralizar uma palavra masculina em latim, nós precisamos adicionar a ela a terminação i. Ou quando ela termina em us, nós precisamos retirar essa terminação e acrescentar o i em seu lugar. Por exemplo, quando nós tínhamos a palavra, por exemplo, fluvius, nós retirávamos o us e acrescentávamos o i, tornando a palavra em fluvii, rio e rios, respectivamente. Aqui na palavra vir, nós precisamos somente acrescentar o i. Então, vir é homem, viri é homens. Então, quando nós dizemos que Marcos et Quintus non viri, estamos querendo dizer que Marcos e Quintus não são homens, mas sed pueri sunt, mas são meninos. Perceba que esta frase está no plural, nós percebemos que esta frase está no plural de várias formas. A primeira é a presença de dois sujeitos, dois núcleos de sujeito, que são eles Marcos e Quintus. E além disso, o verbo da oração, que é o verbo ser, aqui está sob a forma sunt, está no plural, né? A forma singular é est, a forma plural é sunt. E além disso, a palavra vir está no plural, viri, e assim também a palavra puer, que é menino, está no plural, pueri. Perceba que a lógica é a mesma, né? Puer também é uma palavra masculina, por isso precisamos tão somente adicionar a letra i para que a palavra se torne plural, tá bom? Se essa palavra masculina tiver a terminação em us, nós precisamos retirar essa terminação para assim adicionar a letra i depois, né? Em seguida, na segunda frase que li, nós temos que viri sunt Julius et Medus et Davus, ou seja, homens são Julius e Medus e Davus. Então, há os dois meninos, Quintus et Medus, e há os três homens, Julius, que é o senhor aqui, né, o dono, o chefe da família, e os dois servos, Medus e Davos. Os três são homens. Viri sunt, são homens. Em seguida, nós temos a mesma construção, mas em relação às mulheres e à menina, que é Julia. Veja só. Emilia et Delia et Syra sunt feminae. Veja só. As três, Emilia, Delia et Syra, elas são mulheres. E a palavra para mulher, nós vimos que é femina, terminação em A, como é característico das palavras femininas. E quando nós queremos pluralizar uma palavra feminina, nós tão somente adicionamos o E. Por exemplo, quando nós tínhamos a palavra insula, palavra para ilha, nós adicionávamos E, tornando-a em insule. Mesma coisa nós temos aqui com a palavra femina. Agora nós temos femine. Lembrando que na pronúncia eclesiástica nós não pronunciamos o A nessa junção de AE, então somente pronunciamos o E, femine, desta forma, assim como nós pronunciávamos insule. Então, femina, mulher, femine, mulheres. Em seguida nós temos uma pergunta, vejam só. Est ne femina Julia? Ou seja, a Julia é uma mulher. E perceba que nós sabemos que se trata de uma pergunta desde o início da frase, porque nós temos essa partícula ne junta do verbo est, junta do verbo ser. Nós vemos que em latim isso é muito comum. Quando nós vamos fazer uma pergunta utilizando o verbo ser, nós adicionamos
essa partícula ne ao verbo. Est é o verbo, estne é o verbo com a partícula interrogativa. E ele vem justamente no início da frase para deixar bem claro que se trata de uma pergunta, né? Além da própria entonação. Então, estne femina Julia, ou seja, a Julia é uma mulher. E aí nós respondemos, non femina, sed parva puella est Julia. Ou seja, ela não é mulher, non femina, mas, sed parva puella est Julia. Ou seja, mas uma pequena menina é Julia. Parva é o adjetivo pequeno ou pequena que nós comentamos, que nós começamos a comentar no capítulo 1, né? E aqui este adjetivo está se referindo a um substantivo feminino, que é puella, que é um substantivo que está no singular. E nós comentamos que os adjetivos sempre seguem em número, em gênero, em grau, em caso, o substantivo. O adjetivo só existe no substantivo. Isso significa dizer que, na prática, o adjetivo seguirá em tudo seu mesmo substantivo. Já que este adjetivo se refere a um substantivo feminino e singular, ele também precisará estar no gênero feminino e no número singular. Parva puella, ou seja, menina pequena. Mas menina pequena é Julia, est Julia. Em seguida, a partir da linha de número a partir da linha de número 8, nós temos o seguinte. Julius, Emilia, Marcus, Quintus, Julia, Syra, Davus, Delia, medusque sunt familia romana. Veja aqui que nós temos a enumeração de cada um dos membros participantes desta família romana. Nós nomeamos tanto Julius, Emília, seus filhos, mas também seus mesmos servos, os 4 servos, os 2 homens, viri, e as 2 mulheres, feminine. E aqui nós temos a utilização de um artifício muito comum em latim. Percebam após a palavra Delia, que é um nome de uma das servas, né? Syra et Delia. Após o nome Delia, nós poderíamos ter o seguinte: Syria, Davos, Delia, et Medus. Et Medus. Mas uma outra forma de dizer esse et Medus é justamente colocando esse que é após a palavra. Então, quando nós estamos enumerando várias coisas, é muito comum no último ser, no último ente que nós enumeramos, nós colocarmos a conjunção aditiva e. Né? Por exemplo, quando nós dizemos algo como assim, eu fui à feira e comprei bananas, maçãs e laranjas. Esse e é muito comum antes do último ente citado, né? Antes do último objeto, antes do último ser. Em latim isso também acontece, né? Quando nós citamos várias coisas, é muito comum a gente falar o it antes do último ente. Mas é muito comum também, até mais comum, a utilização desse que o é após a última palavra. Veja que nós poderíamos falar esta frase desta forma: Julius, Emilia, Marcus, Quintus, Julia, Syra, Davos, Delia et Medus sunt familia romana. Mas em vez de nós falarmos et Medus, nós dizemos medusque, medusque, em vez de et Medus. É a mesma coisa, quer dizer exatamente a mesma coisa, mas a construção medusque soa mais natural, é muito mais comum do que nós falarmos et Medus, tá bom? Mas aqui ambas as formas são perfeitamente corretas, perfeitamente coerentes e querem dizer a mesma coisa, né? Medusque et Medus. Então, todos esses personagens são a família romana, tá? Sunt familia romana. Então, na aula seguinte nós iremos prosseguir aqui a partir da linha de número 9, nós iremos começar a ter uma noção melhor a respeito dos casos em latim, como que se dá a sua utilização. Mas até aqui nós basicamente relembramos um pouco quanto à utilização dos gêneros e números em latim e vimos
essa nova finalização de palavras masculinas possível, que é com a terminação em R, vir, puer, né? E vimos algumas outras palavras novas, como fêmea, puella, e relembramos também a questão da partícula ne junta ao verbo ser, né? Relembramos a palavra said, a conjunção aditiva it, né? E vimos ao fim desta aula já a utilização do que o é no último ente citado, medusque, mesma coisa que it, medus, tá? Na aula seguinte nós iremos retomar a partir daqui, prosseguindo em nosso aprendizado, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Nós estamos aqui para servi-los. E que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.